Estamos em período das Olimpíadas, onde todo mundo está acompanhando seus esportes favoritos e trouxemos aqui para a Interativa o professor de taekwondo, Lucas Colpo, que veio recentemente dos Estados Unidos num campeonato mundial e que vai falar desta prática esportiva e que traz tantos benefícios ao corpo e à mente. Não sai daí! Interativa 23 anos. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Lucas, muito obrigada por estar aqui na Interativa. Tudo é um prazer te receber. E eu quero, então, em primeiro lugar, me fala como é que foi esse campeonato. Foi no Arizona, né? Isso. Eu quero saber como é que foi a tua competição, quantos títulos. Conta um pouquinho como é que foi esse campeonato. Então, a TA, ela reuniu, todo ano tem um campeonato mundial, que ocorre em julho, e é na cidade de Phoenix, no Arizona. Esse ano a gente bateu o recorde, teve quase 24 mil competidores, e eu competi na categoria individual e pela seleção brasileira também. Fiquei em 5º lugar na categoria de Fórmula, 4º lugar na categoria de Armas e vice-campeão mundial pela seleção brasileira lutando. Parabéns! Então, além disso, é uma experiência inesquecível, ver o quão grande é a nossa arte marcial e também ver os meus alunos conquistando 2º, 1º lugar. Quantos alunos tu levou junto? Eu levei 2 alunos aqui de Santa Maria. A senhorita Maria Júlia, que é minha namorada, e o senhor Emanuel. A senhorita Maria Júlia ficou com um 2º lugar e um 3º, e o senhor Emanuel varreu o ringue, ficou um 2º lugar e 3 primeiros lugares. Então, assim, ó, foi uma coisa, pra mim que é professor e acompanhei a evolução deles todos os dias, quantas vezes eles treinaram, pra mim é uma coisa, assim, que vale mais do que o meu título. Ver que eles, a família, apoia, então é uma coisa assim que não tem preço. Eu acho isso bem interessante e inclusive quem está nos assistindo, muitas vezes as pessoas ficam um pouco na dúvida, né, com as duas modalidades que existe do taekwondo, né? Tem o ATA e tem a WT, que é a parte onde as pessoas vão poder competir nas Olimpíadas. Explique então para as pessoas que estão nos assistindo qual é a diferença dessas duas modalidades. Então, no caso, a ATA, ela trabalha uma parte de metodologia pedagógica com crianças a partir dos 3 anos. Então, o que diferencia a gente, basicamente, é a parte de metodologia de ensino. Os alunos que querem ter essa parte de competitiva que tu falaste, eles têm a liberdade, têm as competições. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que adora competir. Mas o que importa realmente para nós da ATA é o legado que a pessoa que criou ela, que foi o Eternal Grandmaster Renyu Lee, traz. Que a gente vai melhorar o mundo formando um faixa preta por vez. Com isso, quer dizer que todo aluno que ele entra lá na minha escola, eu quero buscar a melhor versão dele. Que ele melhore a autoestima dele, que ele consiga os resultados que ele quer e que ele mesmo evolua como pessoa contra ele mesmo. O principal adversário da gente, todo dia a dia, não é a questão de eu ser melhor que o outro, mas sim de eu saber eu mesmo controlar a minha ansiedade e eu superar os meus desafios, eu superar os meus limites. Então, eu creio que a ATA é a grande diferença. A parte técnica ela é bem semelhante, mas o que difere a gente é a metodologia de ensino, a questão das faixas, que é uma questão de hierarquia, mas é essa parte de ensino e também de o aluno não ser obrigado a competir, mas que também ele competir contra ele mesmo. Tá, mas as faixas é a mesma coisa, tu vai evoluindo as faixas e chegar até o faixa preta, né? Exatamente. Isso é igual. Isso é igual. A única coisa que muda são as cores das faixas. Que daí, no caso, o taekwondo da ATA é branca, laranja, amarela, camuflado, verde e roxa, azul, marrom, vermelha, vermelho e preta, e ele se torna faixa preta primeiro dan. Esse processo aí leva em torno de 6 anos para o aluno sair da faixa branca até a faixa preta. E aí tem o primeiro dan, segundo dan, tem o terceiro dan. Exatamente, eu sou faixa preta terceiro dan, e aí o aluno ele tem os caminhos, ele pode seguir como aluno, sendo faixa preta primeiro, segundo, terceiro dan. No meu caso, que eu sou professor, eu tenho a questão de ter metas, deixar um legado, né? Então, isso é uma coisa da ATA que eu acho bem bacana, que não adianta você ser uma pessoa graduada, mas você não deixar um legado. Então, a gente treina, a gente tem alunos que fazem exames, eu tenho outros professores que trabalham comigo, então essa parte aí é bem bacana e você se motiva, né? Porque eu quero me graduar, esse ano eu faço exame para faixa preta quarto dan, eu vou pro Chile, em Santiago, agora em setembro, daqui a um mês, e vou fazer meu exame para faixa preta quarto dan.
depois de alcançar todas as minhas metas no ano passado. Então, isso é uma coisa que motiva a gente. E cada vez mais eu tenho mais instrutores sendo formados, mais alunos, eu passei de 150 alunos. E, enfim, é uma coisa que motiva e cada vez a gente quer mais. Porque na realidade a competitividade dentro do método ATA é graduar, melhorar a sua faixa, né? Exatamente. E isso vocês fazem competições internas? Como é que a pessoa troca de faixa? Então, os exames de graduação, que são as trocas de faixa, eles são realizados em um período onde o aluno ele vai treinar e vai aprimorar o conteúdo dele. Dentro desse período tem o desenvolvimento físico e o desenvolvimento mental do aluno, que são daí as tirinhas que a gente coloca na faixa. Então tem as tirinhas pretas, que o aluno ele treina o conteúdo, a fórmula, os chutes, os básicos, a parte de armas milenares que também tem no taekwondo, e a parte da direita é a parte mental do aluno. Quadro de rotinas, a gente trabalha as habilidades líderes, que são as palavras que a gente tem no ciclo. No caso, a gente está trabalhando neste ciclo sobre honra. O que é honra? O que eu faço com isso? Outras palavras como disciplina, respeito. Então todo o ciclo a gente vai conversar e trazer exemplos vivos nas aulas para os alunos entenderem. Desde os alunos que têm 3 anos até alunos que eu tenho que têm 60 anos ou mais. Que fantástico. E quantos alunos tu tem na tua escola? A minha escola nova agora eu tenho mais de 110 alunos. E eu também tenho um projeto lá na Maple Bear com a Márcia, que a gente tem mais de 40 alunos lá na escola. Então eu tenho mais aí de 160 alunos que treinam ativamente comigo e com os outros professores. Da tua equipe. Que coisa fantástica. Eu vejo o quanto isso é importante no aprendizado de uma criança, né? Essa questão de autocontrole também, né, Lucas? Eu acho que isso é um item bem importante quando tu fala assim, a competitividade é importante, mas o autocontrole, saber se disciplinar e ter as suas metas pessoais. Eu acho que isso é um item bem importante quando tu fala, a metodologia, a gente trabalha educação, tem esse efeito pedagógico, é um efeito pedagógico que é muito importante. Com certeza. A ATA, ela não é um processo educacional. A ATA ela é uma ferramenta pedagógica. Então, o taekwondo, ele não serve para educar a criança. O taekwondo, ele serve para auxiliar os pais no processo de educação. E dentro disso, essa parte de educação, a gente trabalha nas aulas de uma maneira lúdica. Então pensa, como é que você vai ensinar respeito para uma criança de 3 anos? Tem que ser de uma maneira lúdica que faça ela entender, mas que ao mesmo tempo ela dê risada. Ela entenda, ela aprenda brincando. Então, e que seja prazeroso. E para um adulto a mesma coisa, né? Um adulto também trabalhar um pouco a sua ansiedade. E é uma atividade física, né? Porque tu fica treinando braço, perna, equilíbrio, força. Eu acho que isso também é um item bem importante que para todas as idades vai fortalecer e vai melhorar a autoestima, vai melhorar a questão emocional da pessoa, né? Exatamente. Então, assim, dessa parte de desenvolvimento pessoal, eu atendo crianças mais novas, crianças com TDAH, com autismo, que também desenvolvem essa parte da autoestima, do autocontrole, e os adultos para controle de estresse, controle de ansiedade, perda de peso, porque o taekwondo ele é uma atividade física aeróbica que tem um alto gasto calórico. Então, as aulas, um dos alunos, eles saem, se eles estiverem assistindo, eles saem pingando. Então, as aulas são bem puxadas fisicamente, mas também respeitando a limitação física de cada um. Eu tenho um aluno que é 100%, tenho um aluno que já tem o joelho com uma prótese, tenho um aluno que tem uma prótese no quadril, mas sempre a gente respeita a limitação de cada aluno. Consegue fazer atividade. Mas aí quem dita o ritmo da intensidade do exercício é o próprio aluno. Então o aluno aprende a ter a consciência do corpo dele. Mas as aulas são individualizadas ou é em grupo? As aulas são em turmas. Turmas. São a parte de inclusão. A gente tem um limite de alunos por cada turma, mas elas são inclusivas. Então, cada um, se um terminou antes, o outro vai esperar para a gente seguir o andamento da aula. As aulas, elas têm a parte inicial e a parte final, que são em conjunto, normalmente. E aí, no meio da aula, tem a parte da separação pelas faixas, né? Pra gente treinar o conteúdo daí teórico, que daí, se um aluno é faixa preta, ele vai treinar o conteúdo. Se o aluno ele é faixa branca, ele vai treinar o conteúdo, outro conteúdo, e assim por diante. E assim, muito se fala também na questão da defesa pessoal, que eu acho que é um item que em tempos atuais é interessante, inclusive para meninas, né? Eu vejo que os guris às vezes estão um pouquinho mais fortes para lutar, para se defender, o que as meninas antes não tinham, que hoje também podem desenvolver alguma atividade de autodefesa, né? Fala um pouco sobre isso também, que eu acho que é importante. Ultimamente, eu tenho matriculado mais alunas meninas
do que alunos meninos. Olha só. Então, pais procurando que as meninas tenham essa segurança, essa autoestima, essa defesa pessoal, que elas possam, talvez, alguma situação, sair de uma eventual a questão de, talvez, violência verbal ou alguma coisa do tipo, né? Mas aí, se a gente vai falar de defesa pessoal, aí o buraco é um pouco mais embaixo. Então, no caso, as pessoas pensam que defesa pessoal é sair de um estrangulamento, alguma coisa. Na verdade, a defesa pessoal ela começa muito antes disso, né? A defesa pessoal começa onde tu tá caminhando, como que acontecem as coisas, como que faz para chegar nesse determinado ponto. Então, ela é muito mais dinâmica, assim. Então, Mas a aula, ela prevê também essa questão da defesa Sim, pessoal. Tá nas dentro aulas, do currículo tá dentro do das currículo, aulas. A o defesa treinamento pessoal. da defesa pessoal. As próprias fórmulas que a gente treina, que são as apresentações técnicas, já são simulações de questão de defesa pessoal. Então, o aluno, dentro das aulas e dentro do taekwondo, ele já serve como uma parte de treinamento de defesa pessoal. De ele entender uma situação que ele protege a cabeça, ele contra-golpeia e assim por diante, né? E agora vai inaugurar uma nova escola, né, Lucas? Eu acho que isso é importante a gente falar, porque, na realidade, tu és professor, né, e também empreendedor. E eu acho que isso é tão importante porque tu precisa ter toda essa gestão administrativa para organizar o teu time de colaboradores, né, saber atender bem os teus clientes, né, mesmo quando tem que dizer não, né, porque daqui a pouco tem criança ou tem idoso ou tem que precisa saber, não, isso não é possível fazer, tu não vai no meio da aula fazer tal coisa, ou seja, a própria disciplina, né, das tuas aulas. Então, fala um pouquinho dessa tua experiência enquanto empreendedor, porque tu pratica o taekwondo há 18 anos, né, desde os 6 anos que tu pratica taekwondo, então tu tá com 24 anos e tu tá aqui construindo uma escola com um super legado. Então, fala, quando que veio essa veia do empreendedorismo? Tu acha que o taekwondo já te alimentou essa veia empreendedora? Essa tem uma história bem engraçada, que até 6 anos atrás eu nunca havia pensado em ser professor de taekwondo. Então, eu sempre queria fazer educação física, fisioterapia, sabia que era algo que eu gostava, mas eu via o taekwondo mais como um hobby, como um meu passatempo. E em 2018, meu professor da época, ele vai embora, e o Sr. Hecker, ele assume a escola do centro e me liga, falando tipo, assumi a escola do centro, a gente tem 2 opções. Tu pode assumir a escola e dar as aulas na tua limitação. Eu estava acabando de entrar na faculdade de fisioterapia, então meus horários eram muito limitados. Ou a gente fecha a escola. 2 opções super plausíveis e tranquilas. E eu assumo a escola, começo a dar as aulas, continuar com os alunos e errei muitas vezes, com certeza, mas eu acho que é isso que faz a gente ficar forte. A gente aprender com os erros, né? E veio a pandemia depois, quando eu estava chegando na minha meta pessoal de ter 60 alunos. Veio a pandemia, fechou tudo. Dei aula de taekwondo online. É a coisa mais difícil que a gente já teve que fazer. E seguiu, mantemos a escola aberta. Retornou aos poucos, pessoal treinando de máscara, 1 aluno por turma. E depois adquiri a escola para mim. Continuo trabalhando com o Sr. Hecker, porque é uma pessoa que eu admiro muito a pessoa e a parte de gestão dele, como fazer as coisas, né? E comecei a trabalhar. Chegou um momento que eu precisava dar a minha cara para a escola. Foi daí que eu fiz a primeira reforma na escola, que era na Duque, em 2022. 2 anos depois eu tive um crescimento de 50 alunos para 110 alunos e aquela escola ficou pequena. E eu sempre tive o sonho de ter uma escola grande, uma escola sem pilar, uma escola que os pais pudessem ter um espaço só para eles. Enfim, proporcionar a melhor estrutura para os meus alunos. Que assim como os pais entregam os filhos deles para treinarem comigo, eu preciso retribuir de alguma maneira isso. Então, tive um achado no final do ano passado, que foi essa sala que a gente está indo agora, e estabeleci uma meta. Se eu atingir X número de alunos, eu vou me mudar para essa sala. Janeiro e fevereiro, normalmente, aqui em Santa Maria, são sempre os meses que são mais fracos, né, de movimento. Eu tive o melhor janeiro e melhor fevereiro da história. E aí eu disse, se isso não é um sinal, não sei o que vai ser. Coloquei a cara a tapa e estou me mudando. E agora, nesse sábado, estou inaugurando
uma das maiores escolas da América Latina. Onde é que é a tua escola? A minha escola fica na rua Doutor Bozano, 991, esquina com a Serafim. Um pouquinho ali pra cima do Banrisul. Em cima da loja da Monjoá, no segundo andar ali. Que fantástico, parabéns, Lucas. E eu creio que esse esporte, às vezes, ele te encontra por afinidade, né, de princípios, de valores. A gente sabe que o taekwondo tem há quase 2000 anos, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante para quem está nos assistindo. E muita gente acha que ele é japonês, não é japonês, né? Ele é coreano, mas, no entanto, ele tem muito desses princípios, né? Porque o mundo oriental, ele trabalha muito essa questão da luta, mas ao mesmo tempo da disciplina, da mente e inclusive das próprias técnicas que vocês desenvolvem, né? A questão fundamental do equilíbrio. O equilíbrio mental, o equilíbrio físico. E isso é bacana porque a pessoa acaba criando isso como uma filosofia de vida, né, Lucas? Fala um pouco sobre isso. Eu mesmo. Antes de começar o taekwondo, eu queria fazer futebol. Então, penso, eu era menino que tinha 6 anos, eu queria fazer futebol. Incomodei minha mãe, até não poder mais, e a turma tinha fechado já. Então, já tinha o número de garotos e ela me colocou no taekwondo porque achava que eu precisava desenvolver essa questão de valores, de disciplina. Eu era uma criança que tinha hiperatividade, então a parte de ficar sentado, de, né, canalizar minha energia para algum lugar. E não só trabalhar essa minha parte física, que nem tu falaste, como minha parte mental, de entender o que é a perseverança, de não desistir. Tinha vezes que eu talvez não quisesse ir no taekwondo, mas não, vai hoje, um dia que tá frio, um dia que tá chovendo, você ter a persistência. E eu creio também, eu falo isso para os meus alunos, que o taekwondo se constrói como uma família. Então, não só o apoio do aluno entender o processo, mas dos pais entenderem também o processo. Os pais que ajudam, eu tenho pais até mesmo que treinam junto, então eu tenho pai, filho e irmão que treina junto na mesma turma, então cria essa parte do vamos caminhar juntos todos para um caminho melhor, seja fazendo uma atividade física, seja principalmente se desenvolvendo como pessoa. E é uma filosofia de vida, é um estilo. Tudo que você preza dentro do tatame, honra, honestidade, respeito, é o que eu tento fazer fora do tatame. Então a gente fala brincando que a faixa preta ela serve apenas para segurar as calças. O verdadeiro faixa preta é a faixa preta que canaliza tudo que ele aprende dentro do tatame na parte de fora e na parte empresarial, como tu disse. Então a questão de disciplina, de autocontrole, isso para o empreendedor hoje no Brasil é fundamental. Ele saber ter o autocontrole e às vezes saber arriscar. Não, e a questão do empreendedorismo, que não é a nossa pauta, mas eu acho que é importante falar, é acreditar no que tu não tem certeza. Tu vai investir numa coisa que tu não sabe o que o futuro te aguarda, mas tu acredita, tu empreende, tu investe, porque tu sabe que o teu trabalho tu pode contar, né? Com o teu trabalho, com a tua iniciativa. Então o empreendedorismo também é muito dessa coisa de ter fé, de ter crença, de ter atitude positiva, né? E isso é um item bem importante. Essa parte, tudo essas palavras que tu falou, Silvana, tem a ver com a parte da fórmula. Sabe qual é o primeiro critério para fazer a fórmula, que é avaliar no aluno? Atitude mental positiva. Então, se ele acredita, falar sim eu posso, sim eu consigo. Primeiro, é você acreditar no seu trabalho. Segundo, é você fazer ele com amor. E o terceiro, é como você disse, é arriscar. Se a gente não arrisca, não petisca. Então, eu vejo que o taekwondo deu muito certo pra mim, porque primeiro, eu gosto do taekwondo. Segundo, eu não acho que eu tenho um trabalho. Eu acho que eu me divirto todos os dias. E aí, isso daí surgiu como uma empresa e uma oportunidade que hoje, como eu disse antes, era uma coisa que eu não tinha visão assim, nem como um trabalho. Hoje é uma coisa que eu tenho certeza que eu vou fazer pro resto da minha vida. Que fantástico, assim. Estou muito feliz, parabéns pelos teus prêmios. Quem está acompanhando as Olimpíadas vai ver o taekwondo nas telas das competições, que é importante também porque eu creio que quanto mais pessoas valorizarem o esporte, valorizarem a atividade física, seja ela qual for, é uma pessoa que vai estar cuidando da sua saúde, consequentemente a sua saúde mental e consequentemente não vai estar entrando nas drogas, né? Ou vivendo no mundo medicamentoso, que é para tratar a ansiedade, a depressão,
e todas essas doenças que estão matando a nossa sociedade. Então, eu acho que o esporte é vida. Então, parabéns, Lucas, por levar para um número tão grande de pessoas. Sucesso para tua nova escola e que tenha muito sucesso, e com certeza ainda tu vai trazer muitos títulos aqui para Santa Maria. Com certeza, muito obrigado aí pelo convite, pela recepção. E, né, agora tu tem que começar a treinar. Vamos lá. Muito obrigado. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar.